Bom dia! Morro dos Ventos Uivantes, que foi lançado, quer dizer, não faz tanto tempo assim, e parece que faz muito tempo. Enfim, e 15 dias que acabou de lançar e eu tô completamente obcecado por esse filme, por esse livro. Eu basicamente tô lendo o livro depois de ver o filme. Eu acho que os dois têm vias completamente diferentes, mas eu vou falar isso ao decorrer do vídeo e do meu argumento. Bom, o que esses dois filmes, obras, têm em comum? E além do fato de que ambos são adaptações literárias, né? Morro dos Ventos Vivantes e 15 Dias tomam rumos muito diferentes para história deles do que está proposto no livro. Enquanto 15 Dias sabe para aonde quer chegar com essa apresentação do universo de forma cinematográfica, eu acho que Morro dos Ventos Vivantes ele ainda continua muito perdido, mas eles se encontram justamente nisso, de que eles tentam ser diferentes da proposta original, como se fossem um universo paralelo para atiçar os fãs a reviverem aquela paixão pelo universo. Eu acredito que 15 Dias faça isso muito mais surpreendentemente bem do que uma produção hollywoodiana que só pega vários elementos do pop e taca como se isso fosse um grande jogo de coisas reaproveitadas. É como se eles pegassem uma fórmula pronta, tentassem aplicar ela, e não que 15 dias não seja isso, mas ao menos eles pegam uma fórmula pronta e tentam dar algum carinho a ela. Não somente dinheiro, existe uma vontade que entra em contraste em ambas as obras. Ainda acho que os dois filmes retratam o amor de uma forma muito interessante, ou no mínimo cativante, enquanto eu vejo, a partir do Modos Ventos Vivantes, uma proposta da gente analisar o amor como essa coisa fumegante, essa coisa insaciável, essa instintivamente eu quero o meu parceiro e eu sinto um apego por ele, e esse laço que nós construímos enquanto a gente está vivendo uma fase juntos, ele ultrapassa o limite de tempo que a gente um dia cogitava durar. É muito interessante a passagem de tempo como um elemento que causa dúvida sobre o amor de dois indivíduos. Existem várias outras histórias, com certeza, que retratam esse tema, e a forma como o filme apresentou não é a melhor maneira possível, mas eu acho que é muito interessante como, ainda assim, aquilo é escrachado de uma maneira muito ridícula, a partir de visuais que eles tentam nos trazer para uma realidade estranha de pessoas ricas, mas ao mesmo tempo nos mantém cômodos, de certa forma, com a nossa imaginação ou os nossos preconceitos baseados nas pinturas que a gente vê daquele tempo, como se não houvesse uma atenção para retratar de fato o que era, mas sim uma projeção do que as pessoas já imaginam que aquele tempo era, de forma totalmente confusa e não profissional. Não que necessariamente isso afete a narrativa, mas é como se o filme tentasse se conectar mais facilmente com a gente, não confiando necessariamente na sua proposta, precisando que os elementos visuais sejam o que de fato nos cause a provocação, ao invés da história que se sustenta em diálogos muito repetitivos, mas que em certo ponto tentam ser canetadas. E canetadas que, ok, são boas canetadas, mas elas não se sustentam nas atitudes. Morro dos Ventos Silvantes fala continuamente sobre amor sem aprender com ele. É como se os personagens estivessem rodando nos próprios tormentos e eles não conseguissem sair porque simplesmente eles não absorvem os próprios sentimentos. Eu acho lindo como a protagonista, a qual eu não vou lembrar o nome, ela expressa as emoções dela de uma forma muito
emotiva, muito sensível, mas parece que a história do filme reduz ela somente a isso, somente as lágrimas, somente a dor, nunca indo além disso, além da superfície desse sofrimento. Enquanto em 15 dias a gente tem também uma discussão sobre amor, mas ela é muito mais inocente, muito mais genuína e situada em um contexto que não tem vergonha de se passar. Ele sabe em que período se passa, ele sabe o que quer apresentar e confia que os atores vão transmitir isso sem esse anseio pela estética. Até porque em vários momentos do filme existem algumas tentativas, algumas experimentações visuais para tentar retratar o livro de uma forma mais carinhosa. Por exemplo, eu acho a direção criativa desse filme muito bonita, muito agradável, porque ela se interliga de uma forma com a narrativa, com os personagens, com o próprio livro, de modo que acrescenta no universo que nunca foi descrito tão detalhadamente pelo próprio Victor Martins, que é o escritor do livro. É aí que eu me sinto confortável para entrar na história e me apaixonar por ela, sem medo de eu também ficar ali perdido. 15 dias é uma narrativa fofa, é uma narrativa que constrói uma coragem enquanto se passa. E que, por mais que seja destoante da obra original, consegue ter a confiança para contar essa história nova de uma maneira que honra a obra que o inspirou. Até porque, dando alguns pontos pro filme do Morro dos Ventos Uivantes, a autora tá morta desse livro. E é compreensível que você não vai ter total noção da história, principalmente porque essa autora era alguém muito isolado da sociedade, que não deixou entrevistas ou manuscritos explicando qual era a mensagem da história, como ela criou, qual era o objetivo, se ela fosse desenvolver mais sobre. Assim, os dois livros, eles são expressões honestas que ninguém de fato poderia captar sem a ajuda. Qualquer forma de arte não pode ser completamente captada sem a ajuda de quem a fez, de quem a criou. Isso é impossível e também não é o objetivo final, mas é uma forma de você reinventá-la, ou ao menos tentar reinventá-la de maneira digna. Os dois filmes, eles trazem novo conceito para esses universos. E é esse o ponto de semelhança que eu pensei durante o banho. Mas o contraste entre os dois filmes é justamente esse apelo visual que o Morro dos Ventos Uivantes traz, de forma que esse é o único recurso que ele se vê disposto para se conectar com o seu público, enquanto em 15 dias a gente vê que existe um apelo visual, mas também uma conexão emocional muito profunda com o seu público. Porque tanto o objetivo do filme não era conquistar novas pessoas, mas agradar quem já estava, pelo menos eu tive esse sentimento assistindo 15 dias, não era uma questão de você, por exemplo, levar esse filme para o público adulto, ou para o público conservador, ou para públicos que não eram destinados necessariamente a esse livro. Enquanto a gente vê no outro filme que sim, existia uma tentativa de conquistar pessoas que nunca viram filme antes. Isso pode não ser ruim, mas quando feito com o intuito apenas de gerar dinheiro, a gente acaba tendo essa obra que vai para um lugar, tenta ir para o outro e acaba não indo a lugar nenhum, com várias propostas de discussões que acabam sendo consideradas tolas, porque não chegam a nenhuma pergunta de fato. Enquanto o 15 dias traz essas perguntas, termina elas como um ponto de interrogação e ainda dá algumas respostas que podem não ser satisfatórias, mas são honestas, são conselhos do próprio autor do livro. Eu me senti muito abraçado por esse filme. Eu tô me sentindo muito abraçado pelo livro. E diante de tudo isso que eu apresentei,
Não quero desmoralizar nenhum dos filmes. Gosto bastante dos dois filmes. Mais de 15 dias, obviamente, menos do Morro dos Ventos Vivantes, justamente por tudo que eu citei. Mas vejam os dois filmes, tirem sempre as suas próprias conclusões e agreguem na discussão com o que vocês puderem. É muito interessante ver novas perspectivas, pessoas entusiasmadas com filmes, com cultura, com arte, com a vida, porque arte pra mim é vida. Tenham um excelente dia, que vocês tenham uma excelente vida também. Muito obrigado por assistir até o final.